Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Amor e Caridade. Todas as sextas-feiras são promovidas palestras públicas às 20 horas. É um prazer ter você conosco essa noite. Se essa é a primeira vez que você vem a um centro espírita, mesmo que de forma virtual, eu vou te explicar mais ou menos como vai funcionar. Eu vou inicialmente ler uma mensagem, faremos uma prece, depois a explanação do tema da palestra, à luz da doutrina espírita, e a prece final. Essa leitura e essa prece inicial, elas têm o objetivo de nos harmonizar, porque cada pessoa ela tem uma história do seu dia, né? Então, muitas estão felizes, outras nem tanto, alguns estão com muitas preocupações em seus lares, outros com pessoas doentes. Então, é o momento da gente acomodar os nossos pensamentos. Então, eu sugiro que acompanhe a leitura para poder o seu pensamento começar a desacelerar, né? Para que a gente possa dar continuidade à nossa atividade. Isso é uma prática muito comum em todas as atividades do centro, onde a gente se harmoniza com o ambiente para que a gente possa começar as nossas atividades. A leitura que eu vou fazer é de um livro que se chama Fonte Viva. Ele é ditado pelo Emmanuel, a psicografia do Chico Xavier. O título da mensagem é Estímulo Fraternal. Ó meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Paulo, Filipenses 4:19. Não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Ergue teus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve os soluços dos filhinhos sem possibilidade de enxugar-lhes o pranto. Detente para ver o enfermo que as circunstâncias enxataram do lar. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais, confundidos no eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se almejam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe de vez em quando o passo apressado, a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tem braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, é realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas, sem coragem de amparar a ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará, onde estiveres, a fim de improvisar a tua ventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Sê o anjo da fraternidade para os que te seguem dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. Uma mensagem muito oportuna para o momento em que vivemos. Caso você veja esse vídeo somente no futuro, hoje é 15 de maio de 2020 e nós estamos passando por uma pandemia e por esse motivo a maioria das religiões, das casas religiosas, elas estão fechadas porque para evitar aglomerações. Então, nós espíritas resolvemos fazer as nossas palestras virtualmente. Dessa forma, você consegue, na segurança do seu lar, ainda estar presente, né, na mensagem do Cristo, que ele possa confortar vocês hoje e todos os outros dias. Eu vou convidar agora para que a gente possa fazer uma prece. Você pode ficar na posição que você achar melhor, posição mais confortável. Se desejar, você pode fechar os olhos. É apenas para melhorar a sua concentração.
Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e primeiramente agradecer. Agradecer a oportunidade da encarnação, a oportunidade de estar neste planeta, a oportunidade de estar com as pessoas que nos cercam, que elas possam estar conosco, nos ajudando nessa caminhada, que todas as situações a qual vivenciamos, sejam elas positivas ou sejam elas de certa forma negativas, possam servir para a nossa evolução e para o nosso aprendizado. Que estejamos sempre de braços abertos e de mãos fortes para trabalhar na tua seara. Que a tua paz esteja conosco durante toda a nossa atividade, nos intuindo e nos ajudando a entender a mensagem que aqui será dita. Que assim seja. Bem, eu sou muito curiosa, todas as vezes que eu assisto uma palestra, eu sempre quero saber de onde é que aquele palestrante tirou aquelas informações. Então, eu sempre inicio falando de onde eu tirei aquilo que eu estou falando. Falar sobre o pensamento na doutrina espírita tem uma bibliografia enorme. Se você quiser entender os mecanismos, como funcionam, aí você pode ir lá ler os livros dos médiuns, ler a obra do André Luiz, né? Mas eu não queria focar nisso. Eu queria focar na parte da consolação, né? Então, eu vou mais voltar para esse lado, a parte que vai tentar nos acalmar o pensamento, tá? Então, as obras que eu utilizei foi o Novo Testamento. Do Allan Kardec, eu peguei o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. Do Emmanuel, eu escolhi um livro que se chama Pensamento e Vida. Do André Luiz foram 2 livros, Mecanismos da Mediunidade e a Libertação. Da Joana de Ângeles também foram 2, que é Dias Gloriosos e Vida, Desafios e Soluções. E do Leon Denis, eu usei o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Se você quiser conhecer a doutrina espírita, assista as palestras, mas principalmente leia os livros e comece pelas obras básicas. Sempre que for começar, comece pelo Livro dos Espíritos. Então, seja bem-vindo. Vamos começar agora com o nosso tema, que é pensamento, sintonia e energia. Eu vou lá para o século XVII, lembrar que tinha um filósofo francês que se chamava René Descartes, que você deve ter ouvido falar na escola quando for estudar matemática, e que ele lançou um livro que se chamava Discurso sobre o Método. Nesse livro tem uma frase que é muito famosa, que você ouviu falar: penso, logo existo. E então, essa frase, eu fiquei assim, gente, olha isso. Você já se imaginou sem pensar? Para tudo, não pense em nada. Na hora que alguém fala isso, já veio 1000 pensamentos na minha cabeça. E aí, e como a gente pensa diferente, né? Os mesmos sentidos que eu uso para ver, para ouvir, para enxergar, para degustar, para tocar, é o mesmo que você usa. Só que se alguém me dá um limão, eu vou pegar aquele limão, vou sentir o cheiro daquele limão, vou chupar aquele limão e vou dizer que foi bom. Aí vem o outro e pega aquele limão, cheira, e quando sente o gosto, faz uma careta danada. Para ele, a experiência não foi boa. Ele tem outros pensamentos em cima daquela experiência. Então, somos nós, seres únicos, que a gente tem pensamentos diferentes, mesmo estando diante da mesma realidade. No século XVIII, eu não vou aqui falar sobre como a psicologia entende o pensamento, eu não vou aqui falar como os filósofos, ao longo dos anos, foram construindo o entendimento de pensamento. Eu vou falar sobre doutrina espírita. E doutrina espírita, século XVIII, tá? Lembra René Descartes, século XVII, agora a gente já está no século XVIII, que eu sou gosto de andar no tempo, né? Nós estamos no século XVIII. Kardec, ele conhece as mesas girantes, que era um fenômeno mediúnico que estava acontecendo na França, e resolve estudá-lo. Kardec era professor, era ligado à ciência, então aplicou um método científico para entender aquele fenômeno, e a partir daí foi que surgiu a doutrina espírita. O primeiro livro foi lançado em 18 de abril de 1857. Ué, mas a palestra não era sobre pensamento? O que tem a ver o Livro dos Espíritos? É que se eu vou falar de espiritismo, a primeira coisa que eu tenho que pesquisar é o pensamento dentro desse livro. Então, peguei o Livro dos Espíritos e comecei a lê-lo, para entender como Kardec, né, vai nos orientar quanto a esse tema.
esse livro é muito interessante, porque ele é um livro de perguntas e respostas. Kardec faz a pergunta e os espíritos respondem. Se você quiser saber como é que aconteceu isso, aí você vai lá no livro para entender. Nesse livro, os espíritos explicam para o Kardec que a inteligência é uma faculdade especial, que é peculiar a alguns seres orgânicos. E essa faculdade, ela constitui a sua individualidade moral. Foi nesse livro também que nós aprendemos que nós somos formados por 3 coisas: corpo físico, espírito e um elo de ligação entre o corpo físico e o espírito, que se chama perispírito. Nome estranho, mas é facinho de entender. Eu, você e todo mundo que está nos assistindo é formado por essas 3 coisas. Nós temos um corpo físico, então nós temos carne, nós estamos encarnados. Quando acontece a morte do nosso corpo, a gente não tem mais carne, a gente está desencarnado. E aí fica só o espírito, que é o espírito com seu perispírito, que nós vamos chamar de espírito. Entendido isso, esse espírito, a primeira vez que ele foi criado simples e ignorante. E aí ele foi, com o passar do tempo, das encarnações, das suas experiências, se aperfeiçoando e conhecendo as coisas, cometendo erros e cometendo acertos também. E ele vai precisar de várias existências corporais na carne, né? Para que ele possa evoluir. Então, o que a gente chama de cada experiência corporal é uma encarnação. Então, o conjunto dessas encarnações são as várias reencarnações que a gente vive. Você já entendeu que temos espíritos, já entendeu que ele reencarna. Então, para a doutrina espírita, a nossa sede, da nossa inteligência, a fonte geradora do nosso pensamento, ela não está no nosso corpo físico. Por quê? Porque se o corpo físico ele se dissolve quando a gente morre, o cérebro também foi. Se ele foi, a nossa inteligência também teria ido. Então, ela se conserva onde? Aqui, no nosso espírito. Então, é o nosso espírito que tem a sede do nosso pensamento. E com essas noções preliminares é que a gente tem condições de abordar o tema. Porque o espírito, ele pensa e ele manifesta o seu pensamento, ele estando encarnado ou não. Então, ele estando vivo ou ele estando no plano espiritual. Porque vivo ele vai interpretar, tá? Então, a gente vai dizer encarnado, que a gente está aqui na Terra, você consegue pegar. Quando o meu corpinho sair, eu vou continuar eu do mesmo jeito. E Kardec foi perguntar, tá? Então, só fazer um parênteses assim, já que é meu espírito que pensa, ele tá passando essa informação para o meu cérebro que conduz e que faz, né? Então, ele pode pensar determinada coisa e eu falar assim, ó, isso não é legal, então tu não fala, eu só tô te mandando esse pensamento, mas não reproduz ele, guarda para ti. E aí eu vou guardar para mim. Mas ele pode dizer, não, tá liberado e você fala. O Kardec questiona como é que os espíritos se comunicam. Então, no plano espiritual, lá quando ele não tem a carne, ele se comunica através do pensamento. Tu já imaginou a confusão, né? Cada espírito é uma unidade indivisível e ele pode lançar os seus pensamentos por diversos lados. Na Gênese, que é um dos livros que eu estava te indicando, os espíritos atuam pelos fluidos espirituais que tem lá no plano espiritual. Ele impregna o seu pensamento e a sua vontade e aí ele faz a sua comunicação. Só que basta que o espírito pense uma coisa, que essa coisa vai se produzir. É dessa forma que acontecem as comunicações. Quando, por exemplo, a gente tem uma pessoa que diz que viu um espírito. Se você assistir um filme que se chama Divaldo, Mensageiro da Paz, o Divaldo, quando criança, vê a avó dele. Ele não conhecia a avó, mas ele precisa descrever a avó. Então, a avó, através do seu pensamento, se colocou com a mesma roupa que ela estava quando ela desencarnou, as mesmas joias. Para quê? Para que, quando ele descrevesse, as pessoas que estavam ali pudessem identificar como ela. Entendeu? Então, o espírito tem essa capacidade de estar fazendo isso. Então, Kardec começou a fazer outras perguntas, né? Os espíritos conseguem ver tudo aquilo que a gente faz? Isso é uma pergunta importante. Eles veem da mesma forma tudo. Só que eles vão se concentrar naquilo que chama atenção. Vamos fazer uma analogia? Você tem uma televisão na sua casa. Você assiste todos os canais ao mesmo tempo? Não. Você assiste o quê? O canal que te interessa. Você tem um rádio. Você assiste todas as emissoras? Não, você vai assistir o que interessa. Você tem a internet inteira. Você vê todas as páginas automaticamente? Não, você vai ter o que te interessa. Nas suas redes sociais, você vai ver o que te interessa. Os espíritos também. Eles vão ver somente aquilo que interessa a eles. E aí, Kardec, eu me fiz essa pergunta.
eu acho que você está se fazendo essa pergunta e Kardec fez essa pergunta. Graças a Deus que ele fez. Então ele perguntou assim: já que os espíritos, né, pode nos ver, eles podem conhecer o nosso pensamento? Olha que pergunta interessante. Por quê? Porque eu penso, mas eu não falo para você. Então você sabe o que eu falo, mas você não sabe o que eu penso. E Kardec pergunta se os espíritos sabem o que a gente pensa. E aí, olha a tristeza da resposta, sabe? Eles sabem o que a gente pensa. E sabe como é que isso acontece? Lá na Gênesis ele explica. É porque quando a gente pensa, tanto nós como os espíritos, eu não falei que os espíritos, eles produzem isso? Aí ele vai explicar como é que a gente faz também. Quando o pensamento, a gente cria essas imagens de forma fluídica. Esse pensamento, ele vai refletir no nosso perispírito como se fosse um espelho. E aí, o que vai acontecer? Vai formar tipo uma fotografia. Na Gênesis, o exemplo que ele usa é, por exemplo, se você quer matar outra pessoa. Você vê a outra pessoa, vê a sua vítima, vê a forma como você vai fazer, e tudo isso faz um quadro. Tudo isso fica como se fosse fotografado. O medo da sua vítima, a cara que a sua vítima fez, tudo aquilo que você idealizou. E fica lá. Emmanuel nos explica que a mente é o espelho da vida. E a gente tem que tomar cuidado, porque essa ideia, ela pode virar a sua atitude depois, ela pode virar a sua ação depois. Então, a gente precisa tomar esse cuidado com o que a gente vai pensar. Não tem essa história de você, eu falei sem pensar. Esse pensamento foi construído vários e vários dias, meses e anos. E você simplesmente falava assim, tá, guarda para você e não fala. Mas no momento de desespero, no momento de raiva, no momento de angústia, você pode soltar esse pensamento. Não é que você falou sem pensar. É que essa ideia já estava dentro do seu coração. Não foi Jesus que falou isso, não é o que entra na boca que lameia o homem, e sim aquilo que sai dela, porque a boca fala o que está cheio o coração. É exatamente isso. Mas aí, Jesus também tem uma outra passagem. Anota aí. Pega teu caderninho e escreve. Mateus 9, de 1 a 6. Vai lá e pesquisa depois, para dizer que eu não estou te logrando, tá? Nessa passagem, Jesus está encontrando o paralítico. E aí ele fala assim, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama, e Jesus, vendo a fé deles, como é que Jesus via a fé? Como é que Jesus via a fé das pessoas? Vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Mas Jesus, presta atenção. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, como é que Jesus conhecia o pensamento? Acabei de explicar. Disse, por que pensais mal em vossos corações? Agora você sabe como é que Jesus conhecia o pensamento, porque o nosso pensamento, ele é transparente no mundo espiritual. A gente cria aquilo que a gente está pensando, e quanto mais a gente alimenta, mais forte ele fica, e por mais tempo ele vai ficar. É como uma música que você toca, você está tocando aqui, mas ela se dissipa, né? Então, é esses cuidados que a gente precisa ter. E Kardec já tinha perguntado se ele se comunicava, perguntava se ele conhecia os pensamentos da gente. Aí ele veio uma pergunta que eu também me perguntei, que eu acho que você também se perguntou. Que perigo, hein? Me diz uma coisa, os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e nos nossos atos? Se você quiser, até demais. Influenciam até demais. E como é que isso funciona? Vamos pegar no concreto? Pega teu grupo de WhatsApp. Imagina você tem um grande grupo do WhatsApp e você pega e fala assim, hoje eu não acordei bem. E aí vem um monte de gente, cada um dando uma informação, uns falando, liberte-se, não sei o que, mas aí o outro falando não sei o que. E aí vem aquele monte de informação. Nossos pensamentos se misturam com o pensamento de todos os espíritos que estão à nossa volta, que têm interesse de mandar os seus pensamentos para a gente. Então, essa misturança existe o tempo inteiro. Emmanuel fala que nosso espírito é como se ele entrasse em ressonância
com outras correntes mentais, mas com correntes mentais que se assemelham, que pensam muito igual a gente. Então, nós assimilamos o pensamento daquelas pessoas, daquelas entidades que pensam igualzinho a nós. Então, a gente tem a mesma faixa de simpatia, a mesma onda de sintonia. E é por isso que a gente precisa cuidar com aquilo que a gente está pensando, porque a gente atrai para nossa companhia espíritos que fortalecem aquilo que a gente está pensando. Você ficou preocupado com essa questão de que você tem muitos pensamentos? Eu também fiquei, né? Kardec também ficou. E ele perguntou se tinha como a gente distinguir desse pensamento que é nosso desse que é sugerido. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Qual a necessidade da gente distinguir se o pensamento é nosso ou é de um espírito? Me diga qual? Não é melhor a gente entender esse pensamento e descobrir se esse pensamento é bom ou não? Porque se um espírito é um espírito bom, ele sempre vai nos aconselhar para o bem. Sempre vai aconselhar para o bem. O que é o nosso objetivo é tentar discernir se esse pensamento está nos conduzindo para uma coisa boa. Só que a gente tem que tomar muito cuidado nas nossas ações. Um exemplo disso é todos os dias a gente recebe um monte de informação no nosso grupo de WhatsApp. Um monte. Vamos imaginar que aqueles são todos os pensamentos aleatórios que chegam. E nesse bolo vem um monte de mensagem muito boa. Aí eu pego essas mensagens boas e eu saio replicando para as pessoas. Mas às vezes, no monte dessa mensagem muito boa, vem muitas fake news. E cabe a mim, tanto para a mensagem boa quanto a mensagem de fake news, analisar se isso é verdadeiro, se isso vai fazer bem para outra pessoa, se esse momento é de eu comprar essa briga. Então, eu preciso estar sempre fazendo essa avaliação. Muitas vezes a gente cai na fake news, porque a fake news é muito aquilo que a gente acredita. E ela já vem desenhadinha para poder, eu quero isso. Porque é isso que eu aceito, é isso, se fosse diferente eu não aceitaria. O Emmanuel nos alerta que essa sugestão mental, ela acontece a todo instante. E ela vem de todas as formas, o tempo inteiro. Às vezes é sugestão boa, às vezes é uma sugestão que é uma sugestão realmente muito má, mas às vezes é uma sugestão que nem é boa e nem é má. Olha, eu vou te dar como exemplo. Alguém chega para ti e vai te dar uma sugestão. Aqui, uma enxada. E aí você olha, o que você com enxada? Aí, eu vou ali, vou capinar meu jardim, vou arrumar meu jardim com ela. Mas eu também posso fazer o seguinte, eu tô vendo essa enxada e vou ficar assim, tô com raiva de fulano, eu vou pegar, ó. Então, a utilidade que eu dei para esse pensamento é que não foi boa. O pensamento não tinha nenhum poder de me fazer algo ruim, que eu fizesse algo ruim com ele. Eu dei uma utilidade ruim para um pensamento que era neutro. E então, é a utilidade que eu dou para o pensamento. Todas as nossas emoções, todos os nossos pensamentos e todas as nossas ações, elas estão interligadas. E é esse cuidado que nós precisamos ter. Porque todos nós, de certa forma, exteriorizamos aquilo que nós pensamos. E por quê? Porque a gente traz essa forma sutil. A gente emana aquilo que a gente sente, mesmo que a gente não verbalize. E isso termina influenciando as outras pessoas. Então, às vezes você tem prazer de estar ao lado de alguém, porque aquela pessoa, as criações mentais dela são tão boas que é tão bom estar perto dela. E com outras você já se sente mal só de chegar perto, né? Então, todos nós somos afetados pelas ondas de pensamento. Porque cada atitude que a gente tem vai polarizar a força naquelas pessoas com qual a gente tem afinidade. E cuidado, porque muitas vezes a gente entra num processo de imitação. Seja essa imitação consciente ou seja inconsciente. Porque todos nós temos liberdade de pensar. E essa liberdade de pensar, ela é ilimitada. Eu posso dizer assim, você não pode pensar nisso, mas eu estou pensando. Você não está sabendo, eu estou pensando, né? Eu posso condicionar o seu pensamento, direcionar o seu pensamento, mas você tem a liberdade de pensar ou não, de acordo com aquilo que eu estou te dizendo. Você pode muito bem, simplesmente eu estar falando aqui e você não está nem aí para aquilo que eu estou falando, né? Porque você tem essa liberdade de fazer isso. Só que cuidado,
todos nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Ah, quem foi que te falou isso? Pega lá a tua Bíblia, anota aí. Mateus capítulo 5, 27 e 28. Vai lá dar uma olhadinha no que ele está falando. Vai lá. Não dá tempo de você ir lá. Então, só anota que eu vou te dizer. Ele fala assim, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver dado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha o que Jesus está te dizendo. Você não fez, você pensou em fazer. E só o fato de você pensar em fazer é a mesma coisa que ter praticado o ato. Chocou, pirou, ficou, meu Deus, e agora o que eu faço? Aí eu fui lá no Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu precisava entender isso, né? Porque tudo que eu pensei é você... Será? Calma. Aí o Evangelho nos explica que nós temos 3 situações para essa aí. A primeira é que eu nem cheguei a pensar. Troca adultério por qualquer outro erro, tá? Corrupção. Trocou. Agora troca por violência. Troca por roubo. Troca por qualquer erro. Falar mal dos outros. Mandar a indireta na rede social. Troca por qualquer erro. É a mesma coisa. Então, eu tenho a primeira pessoa, ela nem criou esse pensamento. Pelo fato dela nem ter criado esse pensamento, com relação a isso, ela já está no caminho certo. Ela já está bem mais evoluída do que nós. Agora, se você entra num outro grupo, você pensou, mas pensou e falou assim, nossa, eu não devia ter pensado isso. Isso não vai ser bom para mim. Isso não vai ser bom para outra pessoa, para minha família, para a sociedade, sei lá, isso não é legal. Eu não quero mais pensar sobre isso. Então, essa pessoa, ela já tem consciência do seu pensamento. E o que ela faz? Ela vai começar a educar o seu pensamento. Outras vezes, esse pensamento vai vir. E ela vai, mais uma vez, dizer, não, eu não quero pensar nisso. Então, ela está educando o seu pensamento. Nesse caso, o pensamento dela não tem o mesmo peso da ação dela ter feito. Porque ela está num processo de educação do seu pensamento. Agora, numa terceira situação em que ela pensa e sente um enorme prazer em ter pensado, ela cria toda aquela história, ela tem prazer naquela história que ela criou, ela só não coloca em prática. Veja bem, ela só não vai colocar em prática porque se ela fizer e alguém descobrir, ela não consegue fazer se ninguém descubra. Mas se ela tiver essa oportunidade de fazer e ninguém descobrir, ela vai e faz. Olha a diferença. Ela vai e faz. Ela só não faz porque alguém vai fazer e alguém vai descobrir. Então, ela sente o prazer em estar fazendo aquilo. Então, nesta situação, a gente tem que ela simplesmente tem o mesmo peso dela ter feito. Sinto muito. Nessa situação é desse jeito. Emmanuel nos explica que a nossa mente é como, vamos fazer uma analogia de acordo com um departamento, chama um grande escritório. Então, eu tenho o departamento do desejo, o da imaginação, o da inteligência, o da memória, e eu tenho um outro que se chama o gabinete da vontade. O da vontade é o mais importante de qualquer outro, porque se não tiver vontade, o desejo não vem, a imaginação também não vai, a inteligência não vai, a memória, nada acontece sem a vontade. A vontade é o que tira da inércia. A inércia é aquele negócio, tá parado e é aquela força que faz ele se deslocar, né? Então, essa vontade é quem vai fazer com que você haja. É que vai direcionar o seu pensamento para o lugar certo. Então, é ela que governa toda a tua ação mental. A vontade é ela que vai disciplinar o teu pensamento, é que vai administrar a forma como você vê as coisas. Então, a gente precisa administrar a nossa vontade para que isso esteja focado nas correntes de bem. A Joana fala que nós não somos seres isolados, então a gente está sempre em grupos sociais, de alguma forma a gente está relacionado, seja na nossa família, na nossa escola, no nosso trabalho, nos ambientes religiosos nas quais a gente frequenta, e a gente está nesses grupos. E volta e meia, a gente está em situações de conflitos, a gente está em algumas posturas que às vezes são agressivas, a gente está em posturas de que haja... que a gente fica meio atormentado, e a gente está no meio, às vezes, de dificuldade.
E o pior, às vezes vem uma dificuldade, aí você resolve a dificuldade, depois vem outra dificuldade e a gente fica nessa confusão de dificuldades. E aí ela fala assim, que a gente não tem que ter medo dessas dificuldades, porque muitas vezes, para que a gente cresça, a ascensão, esse crescimento, ele exige 3 coisas: sacrifício, renúncia e dedicação. Aí eu, Joana, não fala isso. Parece que fica o tempo todo dizendo que a gente, para aprender, tem que sofrer. Não é isso. Para aprender, não precisa sofrer. A gente pode aprender sem sofrer. E você ter essa questão do sacrifício, da renúncia e da dedicação, antes que você falar isso é impossível, pergunte para toda mãe. Se ela não faz sacrifício, se toda mãe não faz a sua renúncia, se toda mãe não faz a sua dedicação. Nesse processo, a gente faz isso de forma que a gente nem percebe. Então, fazer isso de forma imperceptível, a gente precisa fazer para os outros ramos da nossa atuação. Então, nem sempre o aprendizado se dá pelo sofrimento. O aprendizado também se dá pelo amor. Só que se a gente é um ser mais evoluído, a gente mais amadurecido, quando a gente é mais evoluído, a gente tem o conhecimento de nós mesmos. Então, se a gente tem esse autoconhecimento, a gente vai considerar que cada situação ruim, a gente nem chama de situação ruim, a gente chama de convite para o crescimento. Só para tu ter uma ideia. É uma situação que está tirando da nossa zona de conforto e que vai nos convidar a mudar a nossa postura. Então, isso é uma oportunidade de crescimento. E essa oportunidade de crescimento, para mim, é uma vitória. Então, se eu consigo isso, eu já estou pronto para novos desafios. Olha a situação. Então, se você é uma pessoa evoluída, você diz assim, já estou pronto para novos desafios. Se você, assim como eu, ainda não está nesse patamar de evolução, sempre que a gente pega uma vitória e que a gente cai para uma derrota, a gente já fica meio zangado, né? Então, a gente não tem esse hábito, a gente ainda não está nessa fase desse autodescobrimento, então a gente começa a ficar desequilibrado. A gente começa a ficar amargurado nas nossos tormentos, nas nossas paixões, e a gente começa a culpar todas as pessoas. É claro que a gente não vai se culpar. A gente começa a culpar todas as pessoas porque a gente precisa arrumar um culpado para o nosso sofrimento. Joana nos explica que a mente é um cavalo indomável. Ele é muito rebelde. Ele não é indomável, ele é rebelde, né? A gente fala assim, o certo é pensar aqui, mas para que eu vou pensar no certo? Eu vou pensar no errado para ficar emoções o tempo inteiro, né? Então, a gente tá sempre com muitas preocupações, a nossa mente começa a ficar agitada e a gente termina ficando esgotado e a gente precisa tomar esse cuidado, porque se a gente entra nesse processo de agitação, nesse processo de esgotamento mental, a gente vai ter dificuldade de captar uma ideia diferente daquela que a gente tá, porque a gente tá naquela monoideia. Lembra que a gente tá preocupado? Quando a gente tá preocupado, a gente só tem uma ideia na cabeça que fica martelando, martelando, martelando. E isso faz esgotamento da nossa mente. Então, a gente precisa fazer um processo de educação para que a gente possa captar ideias que sejam diferentes dessa, ideias que possam nos ajudar, porque a gente precisa direcionar o nosso pensamento, porque somente a educação do pensamento é que vai nos fortalecer no enfrentamento dos nossos problemas e vai fazer com que a gente encontre as nossas soluções. A gente precisa tomar muito cuidado, principalmente de pensar mal. A gente tem esse hábito de mal pensar e a gente precisa tomar muito cuidado, porque tudo que nós pensamos de negativo, ele de certa forma vai acontecer. Então, a gente precisa estar com essa situação em mente, que nós somos os responsáveis pela nossa construção mental. Não adianta chegar e dizer assim, fulano botou um negócio em mim, fulano fez isso comigo. Você aproximou os espíritos que estão perto de você. Não é coronavírus, tá? Você trouxe para perto de você esses espíritos com a sua construção mental. Lembra que eu falei que eles estão perto de você porque eles se afinizam com a forma que você pensa? Se a tua construção do pensamento é essa, você está mantendo ele perto de você. Então, nós temos uma necessidade de mudar a forma de como nós vamos encarar a vida, de mudar a forma como a gente vai encarar as coisas que vão acontecendo. Não é aquele negócio da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Não. A gente precisa modificar. E os espíritos falam que é muito fácil, que basta... o esforço é mínimo. Só que eu penso assim...
realmente, o esforço é mínimo se a gente tiver vontade. Só que ter a vontade é que é muito complicado. Porque o que acontece? Eu sou destra, eu escrevo com essa mão. Aí eu tô aqui escrevendo com essa mão e alguém fala assim, ó, a situação que você está vivendo, tudo, é porque você vai precisar agora adotar outras posturas. E adotar outra postura se eu sou um espírito imortal que eu venho há vários anos reagindo sempre da mesma forma. Se todas as vezes que eu tive um conflito, eu fui agressivo para responder. Se todas as vezes que eu tive uma situação, eu recorri ao suicídio. Eu recorri ao meu sofrimento. Se todas as vezes eu reagi assim, agora alguém está me convidando a quê? A escrever com outra mão. Alguém está me convidando a fazer uma coisa que não é aquilo que eu já estou habilitado a fazer. Aquilo que eu já construí há muito tempo fazendo e que para mim é natural. Então eu preciso agora mudar. Escreve com a mão esquerda para tu ver. Escreve com a tua mão contrária. O quão é difícil. Só que você vai começar a escrever e você vai querer desistir, mas aí você tem que ter a vontade para continuar. E aí você vai tentando e vai tentando. De repente você já começa a escrever. Já começa bem, já tá escrevendo. Só que acontece um dia que veio de novo e você, no automático, você foi para lá. E o que você faz? Você volta e começa tudo de novo. Porque a nossa vida é isso. É tentar melhorar as nossas imperfeições. E ela não vai se melhorar de um dia para a noite. Então não adianta esse imediatismo. Vai lá no centro espírita, pronto, eu cheguei aqui agora, tomei um passo, tô curado. Não tá. A gente precisa mudar as nossas ondas mentais, mudar a forma como a gente reage em relação às nossas situações da vida. E para fazer isso, primeiro precisa de vontade. Não adianta que sem vontade não vai fazer. Mas a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda. Ajuda de quem? A gente tem que ir para o psiquiatra, se for necessário, para o psicólogo, se for necessário. Você vai na sua religião, se for necessário. Se você for espírita, você vai para o atendimento fraterno, você vai na terapêutica da prece, você vai para as palestras que você vai precisar assistir, vai tomar o passe que vai ser dirigido a você. Então, você tem inúmeros tratamentos que você vai poder fazer. Um complementa o outro. Não tem essa história. Agora que eu tô indo no centro, eu não vou mais no psicólogo. Agora que eu tô indo no centro, eu não vou mais tomar o remédio que o psiquiatra passou. Não tem isso. Psiquiatra é a área de atuação dele, o psicólogo é a área de atuação dele. O centro espírita é a área de atuação dele. Cada um tem sua área de atuação. E a gente precisa ter isso em mente, que o tratamento, ele precisa ser polivalente, para que a gente possa te ajudar. Se a sua vontade, ela não está tão forte em você, todas as vezes que alguém te estender a mão, segura. E vai. Porque me ajude a fortalecer a minha vontade. E se esse alguém não estiver conseguindo, existe algo que pode ser que é muito mais poderoso que qualquer alguém. É Deus. Deus precisa estar lá para te ajudar nesse momento. E você precisa procurar Deus. E onde é que está Deus? Pega lá, anota aí, ó. Lucas, capítulo 17, 20 e 21. Anotou? Jesus fala assim, ó. Interrogado pelos fariseus sobre quando vem o reino de Deus, em resposta, disse-lhes: o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão, veja aqui ou veja ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Olha que lindo, gente. Deus não está em outro lugar, ele está aqui, ó. A gente fica procurando o tempo inteiro, mas ele está aqui. O Leon Denis, ele fala que poucos de nós sabem ler a si mesmo. E isso a gente precisa aprender. Porque nós temos 2 centros de ação e expressão. E eles ficam um circunscrito ao outro. Esse centro externo aqui é o eu. Ele tem as nossas paixões, eles têm nossas fraquezas. E todas as vezes que eu deixo o eu me dominar, o eu ganha o meu protagonismo, eu vou estar sempre sendo as provas, eu estou sempre me metendo nas minhas enrascadas. Mas eu tenho um outro centro de expressão, que é interno. Esse centro é onde está a minha sede da minha consciência. E ele é o que Leon Denis que fala que é o templo de Deus em nós. Quando nós acessamos esse templo, quando a gente deixa esse templo nos dominar, nesse instante a gente entra em êxtase. Por quê? Porque quando nós encontramos o Deus que habita dentro de nós.
E isso nos acalma, isso nos ajuda, porque a gente começa a vibrar, e o pensamento o tempo inteiro é vibração. Só que aí a gente tem uma vibração melhor. E é por isso a importância da prece, por isso que a gente faz a prece no começo, por isso que a gente faz a prece no final. Porque essa prece improvisada, a gente não precisa de palavras repetidas, a gente precisa de sentimentos. Palavra pouco importa, a gente precisa de sentimento, e não precisa ser palavras difíceis, a gente precisa de sentimentos simples, né? Por quê? Porque o cultivo dos nossos pensamentos, eles precisam ser pensamentos bons, porque os pensamentos tóxicos, ele vai produzir dano não só para mim, mas ele vai produzir dano para mim e para as pessoas que estão à minha volta, e dependendo do meu alcance, até a sociedade. A gente está num mundo de influenciadores, que sejamos influenciadores para o bem, que estejamos na nossa casa emitindo vibrações de amor para as outras pessoas, porque a gente precisa tomar cuidado. Quanto mais fixa a nossa mente numa ideia, mais forte essa ideia vai ser e mais fácil ela vai comandar os nossos desejos da nossa vida. Então a gente precisa que essas ideias sejam boas, a gente precisa estar em comunhão com Deus, porque essa oração vai nos proporcionar estar perto de espíritos superiores. Lembra a passagem quando Jesus acalma a tempestade? Jesus estava o tempo inteiro ali, no barquinho. Ele estava o tempo todo lá no barquinho. Aí quando alguém chama, ele vem e acalma a tempestade. Então, para acalmar essa tempestade que é em nós, a gente precisa aprender a pegar esse nosso pensamento e direcionar. Vamos direcionar o nosso pensamento a Deus, porque orar para Deus é pensar nele. E aí você vai atrair na sua prece tanto Deus como bons espíritos. Deus vai estar sempre ali. A gente aqui fica ignorando, mas ele está sempre ali. E não sabe orar? Mateus 6, 5 a 8. Vai lá. Jesus nos ensinou a orar ali. O que ele falou? Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto. Lembra do Leon Denis? Onde é que está o quarto? Fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará recompensa. Por quê? Porque o nosso pensamento ele já plasma as nossas emoções. Por esse motivo, a gente não pode... As nossas palavras, elas têm que estar de acordo com aquilo que a gente está pensando. E aí ele nos alerta assim: não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os que imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe o que é que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então, a gente precisa pedir o que é para Deus? A gente precisa pedir força moral para vencer a dificuldade e para voltar ao caminho certo. Porque a gente que se afastou desse caminho, a gente precisa voltar para ele. Nós precisamos nos unir em prece. O André Luiz, ele fala que o pensamento é a força criadora da nossa própria alma. Então, ela é uma continuação de nós mesmos. Nós não somos aquilo que nós falamos, nós somos aquilo que nós pensamos. Você pode não acreditar em mim, você pode não acreditar em nada daquilo que eu falei, mas é sempre a sintonia, você querendo ou não, que vai fazer com que essas forças que movimentam o mundo estejam associadas, conforme aquilo que nós pensamos que nós vamos nos vincular. Então, a gente vai estar sempre vinculado ao mesmo teor vibratório que a gente. A gente precisa cuidar. Então, o meu convite para a gente encerrar a noite de hoje é que a gente cuide daquilo que nós estamos pensando, cuide daquilo que estamos desejando, cuide daquilo que nós estamos falando e também cuide da forma como nós estamos agindo. Eu vou agora nos preparar para que a gente possa fazer a nossa prece. Eu espero que você tenha gostado das palavras que foram ditas aqui. E mais uma vez, busque sua posição confortável e vamos fechar os nossos olhos,
a levar o nosso pensamento a Deus e agradecer a oportunidade da noite, agradecer as palavras que aqui foram ditas, que possam tocar o coração de cada um, cuidando das suas angústias, dos seus medos, das suas fraquezas, que possam se sentir abraçados por essa prece, que, ó Pai, vá em cada casa, cuida de cada enfermo, o enfermo do corpo físico, o enfermo das suas emoções, aquele que está com medo da doença, com medo do desemprego, com medo da violência. Cuida de cada um. Venha, Pai, acalmar a nossa tempestade. Olha cada um dos nossos lares. Olha a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o nosso planeta. Que possamos ser mais fraternais, que possamos amar verdadeiramente o nosso próximo e olhar o nosso próximo como um irmão. Que a tua paz seja sempre a nossa busca, que a tua serenidade seja aquilo que está no nosso pensamento e que possamos nos unir uns aos outros, nos amando e verdadeiramente nos respeitando. Que assim seja. Boa noite e muito obrigado por estar conosco nessa noite. Tchau.